naquela noite já liguei para a neta e falei assim, olha, provavelmente eu ponho Jocely em diálise amanhã. E já deixei uma ordem, olha, se ela parar de urinar, eu não vou esperar subir creatina, essas coisas, enfim. No outro dia de manhã, a Jocely estava sem urinar e a gente fez uma diálise para ela, antes mesmo dos exames mostrarem que talvez precisasse. Foi outra decisão acertada para ela. Aquilo, acho que foi um divisor de águas, que todo mundo achando que Jocely ia morrer mais uma vez. Aquilo limpou o sangue de Jocely e ela veio numa luta, diálise de assim, de não, às vezes todo dia. E a gente vinha e aquela anemia, e tinha que dar sangue de novo daqui a pouco, e aí a gente já viu que não ia conseguir tirar ela do tubo tão cedo, e traqueostomia, sabe, gente, foi uma agonia. E o pulmão, né? E o pulmão melhorando, ali aos pouquinhos melhorando, e o sangramento continuava na cirurgia que ela tinha feito, daqui a pouco infectou, e antibiótico. E o pessoal dizia, Jocely não sai, Jocely não morreu 2 vezes, ela não morre não. É aquela música, né? Esse ano passado eu morri, mas esse ano não morreu não. Acho que ela não morreu nas outras 2. A gente vai com fé e vamos tirar a Jocely. E foi assim. Demorou bastante, foi muito tempo de tubo, muito tempo sem poder se movimentar. E aí vem a parte talvez mais difícil, que é quando o paciente perde toda a musculatura, o paciente não consegue caminhar, o paciente não consegue se mexer direito. E aí ela foi voltando, a gente conseguiu fazer a traqueostomia, conseguiu voltar para ela respirar sem a ajuda do aparelho, começar a falar, balbuciar a palavra, nem força para falar ela tinha. E aí veio aos pouquinhos, né? Eu lembro que um dia eu virei para ela e falei assim, olha, você está agoniada, mas continua com fé, continua com vontade de viver, pensa nos filhos. Primeiro você não consegue se mexer, mas eu prometo a você que você vai conseguir se mexer. Estou contando isso que essa história acaba interessante. Aí eu disse, você vai conseguir, eu prometo a você. Primeiro você vai conseguir sentar, depois você vai conseguir mexer os ombros, nada disso ela conseguia, tá? Você vai mexer os ombros e o quadril. Então, dos ombros, aí você vai conseguir, vai baixando para os braços, do quadril vai baixando para as pernas, e aos pouquinhos você vai conseguir se mexer. Agora você vai me prometer uma coisa. Quando for no Natal, você vai fazer a ceia do Natal e você vai me mandar uma foto. Eu não quero a foto do Natal, não quero nada disso. Eu quero a foto você ajeitando a casa para o Natal, né? E quando foi no Natal eu fiquei extremamente emocionado. Estava com meu filho, minha mulher, quando eu recebi um vídeo de Jocely na cozinha fazendo a ceia dela. Foi muito difícil, né? Lembro quando eu dei aula para a Jocely, eu fui fazer revisão de literatura para ver como é que eu podia ajudar na recuperação dela. Descobri umas coisinhas muito interessantes que hoje vai entrar nas pesquisas que a gente vai fazer esse ano, que a gente está querendo. Eu gosto muito dessa parte de terapia nutricional e foi um estímulo muito grande ela para mim. E é dessas pacientes que a gente dá graças a Deus, que a gente entende o nosso... Eu pelo menos sou assim, né? Essas pacientes me fazem entender a minha função, o propósito, me dá propósito na vida, né? São aqueles pacientes que são poucos. Se a gente pegar em 30 anos, talvez eu conte nos dedos as vezes em que eu me senti útil à vida de alguém. E eu me senti útil à vida de Jocely. E uma coisa que eu adoro, que eu já trabalhei em São Paulo, Salvador, já trabalhei até fora do país, já trabalhei em Londres e todos os lugares. Mas uma coisa que eu adoro vir e estar aqui, estar no hospital, que a gente está muito à frente, está muito junto das pessoas, é algo que pouca gente tem, né? Que é conseguir fazer a diferença na vida de alguém e permitir que essas pessoas façam diferença na vida da gente, porque é o contato com eles, de estar junto, de receber a mensagem, de estar aqui, um pedido de participar do momento dela, um momento de vocês, de fé. Isso faz com que eu me sinta extremamente útil e muito grato a vocês, a ela, a família inteira, né? Então é isso, Jocely é para mim um exemplo de luta, porque a lutadora foi ela, né?
De nada adiantava o esforço da nossa equipe se ela não tivesse a força interior, a fé, a vontade de vencer. E eu sou muito grato a ela, a família, a todos vocês, né? E a minha vida, né? A Deus por eu ter ficado nesse caminho e encontrar pessoas assim. Um abraço, meu bem. Gosto muito de vocês e fé e força para frente. Um abraço. Feliz Natal para o senhor, Toninho, para sua família. Deus abençoe muito vocês e recompense tudo que você fez por nós. Estou fazendo já o meu café. E graças a Deus eu, senhor, estou aqui. Viva com saúde com minha família. Um abraço para você e sua esposa, sua família linda. Deus abençoe. Uns tempos atrás nós estávamos aqui passando uma madrugada e retornamos no final da tarde do outro dia. E pela manhã, Deus, pela sua infinita misericórdia, nos usara para falar com esse homem de Deus, né, esse missionário. Deus tem levantado na terra para fazer a sua obra através da palavra, sinais, prodígios e maravilhas. E o mesmo, eles estavam com a viagem marcada para o exterior. E assim, Deus nos usou de misericórdia, confirmando a marcha dele para aquele país. Mas o Senhor também dizia que ele haveria de ir, mas que haveria também lágrimas de sangue, mas que o Senhor estava com ele. E assim, quando mesmo chegara no país, por poucos dias, a sua esposa aqui no Brasil, fazendo uma cirurgia, e assim que encerra a cirurgia, ela passa a estar bem, mas depois de um dia ela passa mal, e aí passa um procedimento de internação, no qual ficou quase 60 dias sobre aquele hospital de Ilhéus, sem falar, sem andar, sem ver, apagada nas máquinas e nas mãos dos médicos, os médicos dando o diagnóstico que era melhor tirar, pois dava como morta, mas na verdade Deus tinha estendido a mão e ela estava apagada na mão de Deus. E para a glória de Deus, este homem já está no Brasil, na Bahia, e a sua esposa está curada de pé para a glória de Deus. O nome do Senhor foi glorificado e exaltado. E tudo que Deus confirmou sobre os meus lábios se cumpriu na vida da Jocélia Aguiar e na vida do Vinícius, né, que o mesmo já está no país e eles já estão fazendo a obra. A Jocélia já está cantando para a glória de Deus. O nome do Senhor está sendo exaltado. E assim se cumpriu a palavra de Deus. Nós estávamos aqui, passamos uma madrugada neste lugar, saímos daqui final de tarde do outro dia, e esse homem atravessou o oceano, fez a obra de Deus. Para muitos aqui no Brasil, disseram, vem embora, larga tudo, mas ele foi fazer o ID do Senhor, tinha a certeza que foi Deus quem enviou, e ele não desistiu. Perguntaram se queriam importâncias para ele voltar, e ele largar o que ele estava fazendo, e ele deu prioridade à obra de Deus, e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Fácil não foi, mas quando Deus quer, é desta forma. Quando Deus manda, Ele garante, Ele se responsabiliza. E Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Falando, desse grande milagre, que para nós era impossível, acontecer, e Deus fez acontecer um grande milagre. O impossível aconteceu na vida de Jocélia, Eu falo assim porque eu estive presente naquele momento mais difícil ali no hospital com ela, juntamente com a minha esposa Larissa,
né? Desde já agradeço o carinho, o amor, o apoio da minha esposa Larissa, que foi uma companhia ali, um braço forte para estarmos vencendo aquele momento difícil ali. Juntamente agradeço também a família da minha esposa, que deu um apoio para a gente, para mim e Larissa estar ali, né? Dando esta ajuda espiritual e ali também de família, né? Para ajudar a vencer esse momento difícil. Também agradeço aqui a todos os pastores, irmãos, amigos, né? E em nome da minha família, Aguiar, dos meus tios, primos, agradecemos a todos, a todas as igrejas que intercederam, até aqueles que ainda não são cristãos, mas se comoveram, sentiram o amor, a compaixão, a misericórdia no coração de Deus de interceder pela vida e a saúde de Josélia. Só Deus e o céu pode recompensar a cada um, e eu creio que Deus irá recompensar. Queremos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Josélia. Ela passou no vale da sombra da morte. A igreja orou. As pessoas iam para a porta do hospital orar porque ela é muito querida em nossa igreja. E Deus deu uma grande vitória. Ressuscitou dos mortos, literalmente. Ela hoje está curada. Amém. Abençoada. Nós queremos agradecer a Deus. E Deus abençoe mais e mais. Josélia vai botar o ministério dela de louvar, de tocar. Tem um ministério lindo. Ao lado do seu marido, que tem um ministério lindo também, de pregar a palavra com sabedoria, com unção do céu. Esse casal abençoado, nosso abraço, nossa gratidão a Deus e nossa alegria, compartilhar nossa alegria com vocês e com toda a igreja de Ilhéus, com todos que conhecem vocês. Deus continua abençoando, em nome de Jesus, amém. Quando o Vinícius foi à Europa, era um cumprimento de Deus na vida dele. Ali se cumpria uma grande promessa e eu me alegrei muito com isso. Naquela mesma semana, ocorreu a cirurgia de Josélia. Essa cirurgia que logo que ela ia sair para casa, no mesmo dia, ocorreu uma trombose e o quadro dela foi evoluindo para piora. E tendo essa ligação espiritual que eu tenho com esse casal, Vinícius da Europa entrou em contato comigo e me pediu que eu orasse por Josélia, que Josélia havia entrado na UTI. Eu chorei muito, clamei a Deus, me senti impotente diante daquela situação, de estado que já se falava de morte. Entrei em contato com alguns médicos amigos e fiquei sabendo da gravidade da situação de Josélia. Entrei em oração, me senti ainda impotente, pedi a algumas irmãs, formei um grupo de irmãs de confiança e entramos em oração por Josélia. E o quadro de Josélia foi se agravando e cada dia era pior, e cada dia era pior. Eu buscava forças no Senhor, não queria acreditar que Josélia corria risco de morte. E Vinícius, com toda dificuldade, mas ele me respondia a cada WhatsApp, era da onde eu tinha respostas bem certas do quadro de Josélia. Josélia foi piorando e desenvolveu mais algumas tromboses. E eu fui ficando mais preocupada, orava, clamava a Deus, buscava versículos para fortalecer a Vinícius. Porque como missionária, eu sei a dor de um missionário, de estar em outra nação. A gente não sabe o que faz diante da imensidão de Deus. A gente sabe que Ele pode, que Ele faz, que Ele tem, que Ele é. Algumas pessoas me questionaram por que Vinícius não viria embora. Aí eu respondi: o que Vinícius pode fazer aqui em Ilhéus, em um UTI onde a mulher dele está entubada, se ele serve ao Senhor que tem a chave da vida e da morte, ele serve a um Deus a qual ele está pregando na Europa, sabia da situação emocional de Vinícius, dias ele chorava muito, caía em prantos que não conseguia nem falar direito. Ficava até difícil entender o que Vinícius estava querendo me explicar. Dentro da medicina, cada dia mais, era impossível a reversão do quadro de Josélia. Eu estive em contato com alguns médicos e, para a ciência, o caso de Josélia é inexplicável, porque, pelo que eu ouvi dos médicos, Josélia, se ela sobrevivesse, ela ia ficar, talvez, vegetando em uma cama.
Imagine agora a situação de um pai, de um esposo em outro país, pregando o evangelho, com a esposa entubada, praticamente desenganada, equipes era chamada a cada momento, assistida 24 horas, a igreja em oração, a igreja clamando, a igreja orando, e eu tentando ser forte, passar fortaleza para Vinícius, como já falei, que tenho como filho, orando com a equipe que Deus me colocou no coração das irmãs para orar. Eu naquele momento senti que eu podia fazer um pouco mais. Eu senti que às vezes, irmãos, a gente sabe disso como evangélicos, como servos de Deus, que a gente pode fazer mais alguma coisa. Vinícius aqui, ele nem trazia a morte nem a vida para Jocélia, ele não trazia saúde para Jocélia, ele não é médico, ele não é especialista no assunto, ele não poderia fazer além do que o que ele estava fazendo na Europa, chorar, jejuar, clamar. E aqui eu já deixo a minha admiração e respeito pelo missionário Vinícius, esse homem de Deus, que manteve a sua postura, dizendo eu não volto, nem só, porque, irmãos, quem está em outro país não tem noção da dificuldade que se conseguir antecipar um voo do exterior para o Brasil. E ele, a postura de servo de Deus, sabendo que Deus ia fazer, independente dele estar ou não no Brasil, e que ele estava fazendo a obra e não podia descer. Eu vi muitas vezes o missionário Vinícius como Neemias. Agora eu não posso descer, estou fazendo uma grande obra. Eu entendia a dor dele, a situação dele. Naqueles dias eu estive muito angustiada, muitas vezes orei com meu esposo, com a minha família, passamos pelo hospital várias vezes, levantávamos as nossas mãos, orava e dizia, Senhor, a tua serva está aí, visita ela. Vi por muitas vezes a igreja ali, de pé, orando, vi por muitas vezes grupos de oração chorando por Jocélia, por ser uma serva amada, fiel ao Senhor. Conheço há muitos e muitos anos e sei da fidelidade deste casal ao Senhor. Senti a dor das crianças, preocupava-me com as crianças, com a própria Jocélia, com Vinícius no exterior, e foi aonde eu estava no aeroporto e preguei em Belém, e o Senhor falou comigo que a necessidade de Vinícius não era só de oração, não era só de jejum, mas também necessitava de uma situação financeira, uma dificuldade financeira que todos nós passamos e é natural que o missionário passe, sendo ainda mais ele o líder, o chefe da casa. Foi onde eu entrei em contato com o pastor Israel Alves Ferreira, o nosso pastor presidente. Eu não poderia tomar nenhuma decisão sem autorização dele. Pedi a ele se eu poderia abrir uma campanha nas redes sociais em prol de Jocélia, da situação financeira, do que seria gasto no hospital, de exames e outras coisas particulares, e do irmão Vinícius. Logo tive uma resposta positiva do nosso pastor, que me respondeu, a senhora nem só está autorizada a fazer essa campanha, como pode contar comigo, com a minha ajuda financeira e também de oração. Graças a Deus, servimos a Deus e temos um pastor que é um homem de Deus. Logo entrei nas redes sociais, comecei a passar o número do Pix de Vinícius e quero já aqui externar minha gratidão pela primeira vez falando desse assunto nas mídias e agradecendo a cada um que se compadeceu, mesmo aqueles que não conheciam Jocélia, que não conheciam Vinícius, mas consideraram a nossa palavra, o nosso pedido e contribuíram. E esse dinheiro foi diretamente encaminhado para o Pix de Vinícius e que foi muito bem usado e chegou numa boa hora. Então eu quero deixar aqui a minha gratidão a Deus. Vivemos um grande milagre após muitos e muitos dias. Depois da cooperação dos irmãos, foi surgindo algumas contas a pagar. Passou-se os dias, Vinícius me sinalizou de que Jocélia, mesmo entubada, ela já conseguia entender alguma coisa. Eu comecei a vivenciar com eles aquela
pequena luz no fundo do túnel, porque a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé será pequena. E muitas vezes eu me senti com a fé pequena. E eu fiquei sabendo que se mandássemos áudios para a Jocélia, que ela ouvia, e isso ajudaria ela a sair daquele quadro. E eu mandava para uma enfermeira que sempre estava lá com ela, eu mandava os áudios, e eu posso me lembrar de um deles: Jocélia, a igreja está orando por você, você é escolhida, você vai voltar a cantar, as vidas te esperam. Olha, o seu esposo, o seu amado Vinícius já está chegando, os seus filhos estão esperando. E falei alguns versículos ali, e por algumas vezes fiz isso com outras pessoas também. E fiquei sabendo que cada dia, gradativamente, ela foi melhorando. E hoje podemos cantar o hino da vitória. Quero parabenizar a toda a igreja de Ilhéus que abraçou essa causa, aos irmãos fora de Ilhéus, fora do Brasil, que abraçou essa causa. E agradecer ao bondoso Deus, ao eterno Pai, que mais uma vez nos ouviu e teve misericórdia de nós e deu vida a Jocélia. A obra do Senhor não foi interrompida na Europa. Vinícius, com forças dado pelo Senhor, porque só o Senhor para dar essa força, conseguiu concluir os dias que aprove a Deus ali na Europa, fazer a obra. Com certeza ganhou almas para o Senhor. O trabalho ali não foi impedido. O nome do Senhor foi glorificado. E estamos aqui hoje para dar graças a Deus por tudo que foi feito. Quero agradecer a todos, em nome de Vinícius, aqueles que cooperaram, que oraram, que ajudaram, e agradecer sobretudo ao nosso bom Deus pelo fôlego de vida e por nova oportunidade de Jocélia voltar ao seu lar, ao seu esposo, aos seus filhos, à sua família e para a nossa igreja. Que Deus continue abençoando essa levita, essa serva de Deus que voltou a louvar com mais unção ainda, porque a Bíblia diz que aquele que pede recebe, o que busca acha. Pedimos e Ele nos respondeu. Por isso que vale a pena ser fiel a Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Quando nós chegamos ela na sala de hemodinâmica, que eram as 7 horas da noite, 6 horas da noite, né? Ela estava chocada, com drogas vasoativas em altas doses. A saturação de oxigênio no sangue dela era 49. Para vocês terem uma noção, nós, no ar ambiente, que a concentração de oxigênio é 21%, ela estava na prótese ventilatória e que saturamos a 97, 98, todo mundo está habituado com isso, que todo mundo passou por essa fase do Covid, que nem teve, quem não teve, mas eu ouvi vários casos, né, que as pessoas sempre iam no médico, botavam aquele oxímetro no dedo e tal. Então, o dela era 49. Na prótese ventilatória, saturando a 49 a 100% de fração de FiO2. E aí? O que a gente vai fazer? Né? E piorando. A cada minuto que passava, ela vinha diminuindo a pressão e a saturação caindo. Quando nós começamos, 49. E nós realizamos essa trombectomia, né? Foi a primeira que fizemos aqui na nossa região. Essa trombectomia, como é que se faz isso? A gente acessa a veia femoral, sobe com o catéter via veia cava inferior, passamos por dentro do átrio direito do coração, do ventrículo direito do coração, entramos dentro da artéria pulmonar, identificamos o trombo e começamos a aspirar esse trombo. Só que esse trombo ele não estava vindo, porque ele estava muito grudado, estava compactado. E ele não estava conseguindo vir. Então o que a gente tinha que fazer? O trombolítico. Naquela situação, naquele momento, tivemos que fazer o trombolítico. Fizemos o trombolítico dentro da artéria, injetando ele no trombo, para poder dissolver o coágulo. Mas não precisamos fazer
a dose máxima, fizemos a metade da dose, que foi suficiente para nos ajudar a aspirar esse trombo, a dissolver esse trombo e aspirar, dissolver esse trombo e aspirar, dissolver esse trombo e aspirar. E nós ficamos realizando esse procedimento por quase 4 horas e conseguimos liberar a artéria pulmonar direita praticamente toda e pelo menos 1/4 ou 30% da artéria pulmonar esquerda. Por fim, já era quase 11 horas da noite, né? E a gente com ela na sala, mas nós tivemos de imediato o resultado, porque quando ela saiu da sala de hemodinâmica, ela já estava saturando 92%. A sua pressão, que era 7, 70, né, já estava para 9, 90. E a gente já na sala de hemodinâmica já conseguimos diminuir a quantidade de drogas vasoativas para manter um nível pressórico. A partir daí, né, todo mundo na sala de hemodinâmica, foi aquele alvoroço, todo mundo achando, né, que a expectativa extremamente positiva daquilo, mas nós sabíamos que ela ia ter uma sequência, se ela conseguisse sair daquele quadro, que ela ia, naquele quadro imediato, ela ia melhorar bastante, mas ela tinha muita coisa para passar, porque a gente não sabia como é que ela ia ficar em relação à cirurgia que foi feita. Afinal de contas, nós fizemos o trombolítico, independente se for metade da dose ou não, mas ela fez uma cirurgia gigantesca na barriga, né? Que eu poderia sangrar, abrir aqueles pontos embaixo, imagina só. Mas nós, a equipe toda do CTI, está todo mundo de parabéns, a equipe do Dr. Nilson, né? E principalmente, que ajudou muito, mas a gente contou muito e que foi fundamental, foi o Papai do Céu. Se não fosse ele, mas ele disse que não era o momento, né? Não era o momento da Jocélia. Ela teve que passar por aquilo ali, passou por aquilo ali, e hoje ela está aí junto com a sua família, recuperando toda a sua atividade, voltando a ser até a rédea da sua vida. Parabéns, Jocélia. Parabéns, porque Deus te abençoou, né? Parabéns, Vinícius, parabéns, seus filhos. E hoje está aí, né? Firme e forte e cada vez melhor, tá? Então eu fico muito feliz, muito grato por Deus ter me auxiliado, né? E ajudado a tirar você daquele quadro muito ruim que você estava. Mas Deus sabe de tudo, né? Parabéns, gente. É isso aí. Os que se lê em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente. Andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo seus netos. Todos vocês sabem o momento difícil que a gente está passando. Conto com a oração de vocês. Deus tem feito um milagre, gradualmente um milagre a cada momento um milagre novo. Muita gente envolvida, Jocélia, eu,
Daniel. E Noemi. Nós pregamos milagre em muitos lugares, Bahia, em muitos lugares do Brasil. Hoje nós somos um milagre. Está acontecendo, está acontecendo. E eu peço, continue em fervente oração por nós, por ela. Eu estou cumprindo uma missão. Eu não tenho ordem para recuar, tenho ordem para avançar. E vocês podem imaginar, só a graça nos mantém de pé. Só a graça nos mantém de pé. Ore por você, ore por minha casa, ore por minha família. Deus está operando um milagre. Eu quero também profetizar um milagre para a sua vida. Em nome de Jesus.